Fala galera, o Ibov fechou positivo hoje, pouquinho é verdade, também oscilou pouco no dia, né? Não foi daqueles dias assim, praticamente 1.000 pontos, o Ibov oscilou entre mínima e máxima aí, só que chamou atenção o volume financeiro que entrou, né? Então a gente percebe aqui o volume na média dos últimos 20 dias, o que é razoavelmente bom pro nosso mercado, tá? Agora é assim, né, pessoal? Ontem eu falei com vocês que se a gente imaginar aí o Ibov querendo subir de novo, ele pode, sem problema nenhum, tá? Nada impede o mercado subir, etc. Mas a gente precisa começar do zero, ou seja, precisa desenhar, refazer todo um movimento de reversão e tal, que poderia ser algo assim, né? Tipo um pivô de alta, cair um pouquinho mais, ou até algo assim para formar fundo duplo e tal, que seriam padrões de reversão, né? E é o que eu venho falando com vocês aí sobre essa história de ser objetivo com as análises, tá? Eu sou muito objetivo com as análises nesse momento, apesar de eu separei três papéis aí para o pessoal da comunidade, mais para a gente acompanhar amanhã. Não vou entrar em nada assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito legal aí, conforme o mercado abrir amanhã. Por quê? Porque eu ainda vejo uma grande chance desse Ibov, existe uma grande possibilidade do Ibov pelo menos vir testar esse 111.560 aí, né? Na verdade, a média de 200 aqui, essa região de 111.000, 111,5, etc. Existe uma grande chance, tá? Então, eu prefiro nesse momento, até por essa objetividade, entender esse cenário e falar assim, ó, não vou fazer nada, a não ser que dê um presente muito grande amanhã. O mercado é dinâmico, ele muda o tempo todo, né? Então, a princípio não vai ter recomendação, mas vão ter papéis aí bem interessantes para quem está na comunidade acompanhar, tá bom? E o dólar hoje abriu, né, entrando aí uma correção também. O dólar acabou renovando a máxima de ontem. De manhã estava até formando um topo aqui. E eu comentei com o pessoal na live que, para mim, o dólar faria uma correção, tá? Para mim, o dólar faria uma correção aí a partir desse momento, porque testou a média de 200 e fazia desde janeiro que não encostava nela. Então, na minha opinião, existe uma grande possibilidade do dólar formar um topo hoje e abrir uma correção. Até porque, né, pessoal, se a gente for prestar atenção nesse movimento aqui, tudo bem, tivemos aqui um dia o dólar fechando negativo, pouquinho, né? Mas praticamente, ó, a gente tem aí 12 pregões bem fortes, né? Bem direcionais do dólar, tá? Então, tocou a 200, junto com essa sequência aí positiva, existe de fato uma grande chance do Ibov, do dólar também corrigir, né? E aí poderia ser o tal do movimento do Ibov para tentar aí criar um padrão de reversão de novo para alta. Mas é isso, tá? Sim, o setor financeiro foi quem chamou atenção hoje, né? Bradesco subiu 3,3 mais ou menos, B3 3,2, BPAC também subiu legal. Então esse setor aí conseguiu puxar um pouco esse nosso Ibov para cima. Por quê? Porque Petro, né, fechou com praticamente 4% de queda aí. No fim, veio uma queda um pouco mais acentuada do que eu esperava. E, ó, também comentei hoje na live que o caminho do petróleo estava aberto para testar os 87 e tentar formar um fundo. No fim, né, quando saiu aí o número do estoque de petróleo, acabou empurrando muito mais para baixo. Mas é isso, galera, ó, sempre reforçar, né, essa questão da objetividade, ó, essa falha aqui basicamente foi o que mostrou para nós que o petróleo estava sem força para chegar até os 98, né? E só que tá vindo uma queda bem acentuada no dia de hoje, vamos precisar observar esse movimento. Lá nos Estados Unidos começaram o dia meio borocochô, apesar do ADP ter saído um número bem interessante aí, né? Saiu metade praticamente da expectativa, e isso ajuda em relação à inflação, mas formou fundo aqui o S&P, né? E vamos também ficar de olho nisso para ver o que que mostra, tá? Os Estados Unidos, principalmente o S&P, já está num movimento já zigue-zague baixista, né? Nasdaq não, mas Nasdaq está segurando ainda nessa questão
do suporte aqui recente, né, de agosto e tal, testou mês passado também. Então, Nasdaq está conseguindo segurar, apesar de não estar fácil. A Alemanha aqui já está um pouco mais pesada assim em relação à tendência, já está com uma tendência um pouco mais fácil de identificar, né? Tá, mas lembrando, assim, o mercado não é porque está em tendência de baixa que todos os dias o mercado vai fechar negativo, tá? Isso não existe. Da mesma forma que em tendência de alta, todos os dias não fecha positivo também. O mercado oscila e é normal, né? É normal ter esses movimentos assim, tá? O minério, realmente, ó, olha como diminuiu o volume desde o feriado da China. Isso já mostra pra gente que o raciocínio estava certo. Nosso EWZ também renovou mínima, mas fechou até que legal aqui. E as criptos seguem negativas, praticamente só Bitcoin subindo bem, né? 1% por enquanto. Bitcoin está num movimento bem interessante aqui. Pena que não tá deixando uma relação de risco e retorno boa. Tipo, daria no limite da máxima aqui, né? Do candle de segunda-feira. A parcial, tá? Se romper a máxima de hoje aí, depois que abrir o novo candle. Até dá, porque ganha uma possibilidade aqui de subir muito interessante. Tem alvo aqui nos 29 mil. E aí, basicamente, depois dos 29, abre alvo só para 31.400, mais ou menos essa região. Então, vale a pena, para quem gosta de operar cripto, vale a pena acompanhar aí Bitcoin. Principalmente hoje, depois das 21 horas, né? Para ver se consegue. Eu entraria um pouco mais leve, talvez, nesse momento, mas não faria parcial de 1 para 1 se andasse a favor, né? Eu tentaria carregar um pouco mais perto dos 29 mil, se de fato acontecer essa pernada de alta que eu tô comentando. Beleza, galera? É isso. A gente teve aí, por exemplo, o Magalu respirando também um pouquinho mais, um pouquinho, aliás, né? Um pouquinho mais, não, um pouquinho, mas é a mesma história, né? Assim, o Magalu tá em forte tendência de baixa, já vem há bastante tempo, inclusive, né? Basicamente aqui, ó, entrou em tendência de baixa no começo de julho, tá? E chegou até a dar uma cutucadinha. Ô, caramba, ó. Chegou até a dar uma cutucada aqui nesse último, no topo aqui, né? Não chegou a anular a tendência. E aí veio embora. Aqui falhou, né? No primeiro momento de perder, mas veio embora para baixo. E realmente, sim, tem que esperar. Formou fundo hoje, é verdade, mas é um fundo que para mim não significa nada, eu não vou entrar não, tá? Beleza? E os Minas também fechando pesado aqui, né, galera? Os Minas também voltou para a tendência de baixa, inclusive eu tava de olho no papel hoje. E agora, ó, tem alvo aqui em 6,30, depois 5,90 mais uma vez, tá? Então, cuidado aí quem tiver posicionado, beleza? Susb, que hoje chegou até a entrar em leilão, hoje ou ontem, nem sei. Formou um topo duplo aqui também, tá? Então, cuidado. Quem tiver comprado em Susb, eu colocaria o stop gain já abaixo da mínima aqui do dia 28, né? Abaixo dos 5,10, 53,10, desculpa. 53,09, 08, mais ou menos, e beleza. Se for embora, melhor, mas se voltar, eu pularia fora, tá bom? Obrigado aí pela companhia de vocês. Lembrando, hoje é o último dia para comprar o curso de opções a R$ 499,90. A partir de amanhã, vai estar por R$ 699 reais, tá? Inclusive hoje aí, até repostei, né, lá nos stories do meu Instagram. Teve aluno do curso de opções aí que arrebentou, né? Eu falo assim, um trade paga o curso facilmente, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Tamo junto. Fui.